Eu soube que vai ser lançado, né, uma nova temporada do One Punch Man. Eu não poderia nem dizer que seria a terceira temporada, deveria ser arriscado, né? É igual o Dragon Ball ZT. Dragon Ball ZT ele não tem a mesma continuidade, a mesma linha de lógica. E o anime One Punch Man, a primeira temporada, ela você olha assim, puta, mano, é Dragon Ball, é Cavaleiro do Zodíaco, é uma sátira de todos os animes que os caras ficam treinando, sofrendo isso, aquilo e tal. E é uma história extremamente americanizada, é um herói burro, né? Que você acha que ele é antipático porque ele tem todo o poder, mas o cara simplesmente é um cara burro que tá num mundo totalmente distorcido, que a humanidade destruiu a Terra tá se vingando e tá vindo inimigos cada vez pior. Pô, essa história ela poderia ser trabalhada como falam, na primeira temporada, mas não. O que eles fazem? Eles fazem uma escalada progressiva. O cara ele é extremamente poderoso, ele derrota monstros que é tipo ataque ao Titã, né? Não, até muito mais poderoso que o ataque ao Titã. Depois ele encontra um robô, né? Depois ele encontra um ninja que é todo afeminado, ele parece até uma menina, tem até corpinho de garota, rosto de garota, né? É, e aí a história ela tem uma quebra porque o cara ele quer ser conhecido e todo mundo fica com medo dele porque ele é careca, né? E mostra ele antes com cabelo, ele tinha uma aparência, com careca ele tem uma outra aparência. Aí ele tenta entrar nesse grupo e depois ele tem uma luta contra alienígenas. Puta, cara, é uma história com uma escalada interminável. E o alienígena, né, é um cara extremamente poderoso, né? Ele chega a ser um pouco antipático, arrogante. Ah, tá, não quero saber da sua história, de profecia, tal. E, tipo, ele tá pouco se ferrando pro mundo, tá ligado? É uma história muito legal, é uma história de escalada. Então, o que você poderia ter feito no Pushman 2? É dele fazer uma aventura é, desgraçada, aonde que ele vai descobrir esses monstros que estão vindo de todo lugar do mundo, destruir quase a humanidade toda. E por desastre ele acabar enfrentando todos esses monstros e acabar com esse caos e a humanidade voltar a viver normalmente. E o One Punch Man, a história dele, né? Ele dá uma abertura para ter uma continuação dele finalmente alcançar o sucesso tipo ele ficar com uma vida totalmente infeliz e vazia, né? Ainda mais vazia do que era. E a gente descobriu o universo que ele tá, porque o One Punch Man 1 é uma história extremamente orgânica, né? É uma história que você simplesmente vê os fatos acontecerem, existe a realidade, existe a luta da realidade, existe o desfecho. Mas eles pegam a segunda história e eles querem criar um anime em cima daquilo, mas esse anime é um anime que tá tocando foda-se, tá ligado? O cara tá pouco se importando com história, com aprofundamento, com a forma de você construir os animes japoneses, que tem todo um conto de vários pontos de vista, né, para você ter uma visão do que é certo e do que é errado, né? O certo é você respeitar as pessoas e estar em acordo com todo mundo, né? E o cara destrói isso, ele americaniza o anime e esse anime ele fala mal de todos os animes que são super conceituados. Tem até aquele anime lá daqueles caras que eu nunca assisti, aqueles caras que são todos bombados, que ficam um batendo o outro em ringue de boxe, né? Então é realmente interessante. É realmente interessante o One Piece. O One Piece ele é muito legal, mas o 2 é um lixo completo. Não deveria existir. É uma marca horrível. E ele é exatamente igual, mil vezes pior que Dragon Ball ZT. Eu assisti o One Piece a primeira temporada, fui ver a segunda, falei, mas o que aconteceu? Por que o principal não tem história dele, não tem graça nenhuma, é um lixo, é um lixo completo, né? E a abertura que eu vi, já mostra um cara com poder e não sei o que. Não, cara, não, o One Punch Man é uma aventura que o herói é foda, tá ligado? Ele é foda e não tem explicação, né? Muito melhor do que o Jujutsu Kaisen
Ou, não, o Jujutsu Kaisen que ele veio na segunda temporada com um monte de ladainha, mas foi uma produção até legal, né? A história. E é um universo, né? Porém, não é um universo tão bem construído como no Pushman 1 ou qual que é o outro que eu achei interessante? É Dororo. Dororo é um universo pré-fabricado, você simplesmente está numa aventura, né? É muito legal quando você faz alguma fantasia, você criar aventura do que você construir a história de personagens. Construir a história de personagens é extremamente difícil, né? O Dragon Ball, ele, por causa do Dragon Ball, o Dragon Ball Z, ele tem toda uma base já pré-concebida e os fatos recorrentes só acabam deixando a história do Goku muito foda. E no Dragon Ball, os caras deixam uma lacuna gigantesca pro Vegeta. Quando você conhece o Vegeta, você acaba gostando do Vegeta. E você queria que o Vegeta ele tivesse uma história sem o Goku, né? Uma história dele, uma aventura dele, né? Mas as pessoas elas não usam a cabeça. É difícil você construir as histórias. Mas o nosso futuro está vindo. Eu acredito que daqui 10 anos vai acabar grandes produtores de anime. Pessoas vão fazer histórias, né? Ou vão reconstruir as histórias. E eu vou achar muito legal isso, né? Eu mesmo, eu tô louco. Eu já tô anos querendo tendo uma oportunidade para fazer o Deus da Destruição. Tô louco para fazer um filme. Ele tá gravado na minha cabeça desde adolescente. E quem sabe um dia eu produzo o Deus da Destruição. Porém, a grande questão do Deus da Destruição é que meu personagem é o vilão. Ele é o vilão e ele é filha da puta. E ele é todo o poder. E ele, como fala, ele é hiper manipulador, né? Porém, o que acontece? Ele não quer nada. Ele é um predador. Ele seria um predador supremo, então não existe ameaça para ele, né? E ele conseguiu alcançar todas as realizações na vida que qualquer criatura na Terra nunca sonhou em fazer, né? E meu personagem, tipo, eu coloquei ele tipo nível Deus, né? Ele é um ser humano que se torna Deus e ele está preso aqui na Terra, né? Então tudo não faz sentido para ele, né? Então ele fica o dia e noite fazendo acordos com seres humanos, né? E todo mundo acaba se fudendo com os acordos dele porque existe toda uma complexidade dentro da história, né? E o meu personagem é o vilão da história. Ele começa vilão, ele termina virão e depois no final a gente descobre que ele é o herói. Porém, ele não faz maldade, tá ligado? Ele só faz uma maldade se a pessoa permitir de fazer maldade, né? Que ele paga muito na mesma moeda, né? Não no sentido literal, no sentido espiritual, né? Ele gosta de sempre inverter o jogo de tudo, né? Então, é isso e vamos ver como que vai ser a terceira temporada, mas quando o cara caga na segunda temporada, é muito difícil do cara melhorar. Às vezes o cara ele quer botar tanta ideia que vira um lixo, né? E se você pega uma obra-prima como o One Punch Man, que é um escárnio dos desenhos japoneses, e ele se tornou uma obra porque ele pegou assim, vamos jogar a história de lado, vamos criar uma fantasia e vamos fazer como fala, a escalada do herói. O cara tá sempre escalando no anime. Cada temporada é uma escalada diferente, né? E você acaba gostando, né? E é um pouco de humor. Porém, os caras cagaram, os caras não pegaram a essência do One Punch Man 1 para fazer o 2.